senso comum, filosofia, ciência, conhecimento religioso. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Eu sou Leone Domingues e está começando mais um Antropofágico, seu canal de ciências humanas. Fala galera, antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, já deixa aí o seu gostei que o vídeo de hoje está top, aproveita e já compartilha o canal. E não esquece de me seguir nas redes Facebook e Instagram, beleza? O mundo é minha representação. Esta é a frase célebre desse livro aqui. O mundo como vontade e representação do Arthur Schopenhauer. E o que essa frase quer dizer é que o mundo é tal como nós conseguimos pensar ou representar ele. Isso ocorre porque devido ao nosso córtex pré-frontal, isso ocorre porque o ser humano, devido ao seu córtex pré-frontal, tem uma necessidade de compreender o mundo, ou seja, de representá-lo. E nós fazemos isso de diversas formas. Bom, galera, eu já vi gente dividir isso em vários tipos de conhecimento, em várias coisas, mas a gente vai focar aqui naquilo que aparece nos livros. Então, geralmente, os livros didáticos trabalham com 3 tipos de conhecimento. Geralmente é o senso comum, filosofia e conhecimento científico. Alguns trazem 4 tipos de conhecimento, acrescentando aí o conhecimento religioso. Então, a gente vai focar nesse vídeo aqui nesses 4 tipos de conhecimento: senso comum, filosofia, conhecimento científico e conhecimento religioso. E vamos ao que interessa, ao primeiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de senso comum. O senso comum, ele é uma forma de conhecimento amplamente divulgada e utilizada pela maioria das pessoas, talvez por ser uma forma de conhecimento mais simples de se compreender. O senso comum é repleto de concepções frequentemente equivocadas, preconceituosas, parcializadas e sem uma reflexão metodológica do pensamento, sendo marcado, portanto, pela sua imprecisão, a sua incoerência. Isso quer dizer que o conhecimento de senso comum é irracional? Não vai sair por aí dizendo que é irracional, porque não é. Isso quer dizer apenas que o conhecimento de senso comum é um tipo de conhecimento que não se baseia no rigor metodológico, porém é racional. Só não é um pensamento rigoroso, baseado em métodos. Ou seja, é um conhecimento racional, não provado e sem uma fundamentação teórica. Essa forma de conhecimento é facilmente percebida no dia a dia. Com certeza você já ouviu alguém empregando os conceitos de público e privado de maneira completamente equivocadas. Ou você mesmo já fez isso. Sabe aquela história de a rua é pública, que comumente as pessoas saem falando por aí? Então imagina que seu vizinho acha que a rua é palco de festa e coloca aquela aparelhagem gigantesca dentro do carro. E você vai lá reclamar. Com licença, vizinho, eu cordialmente gostaria de solicitar à vossa vizinhança que, por obséquio, diminua os decibéis do seu aparelho de som, posto que está a adentrar em minha residência e impedir-me de deleitar-me do meu sono. E nesse momento você escuta um sonoro não. A rua é pública. Bem, o fato da rua ser pública não dá o direito de ninguém fazer aquilo que bem entende. Dá apenas às pessoas o direito de fazer aquilo que é direito comum a todos. O local onde você pode fazer o que você bem entende é dentro da sua casa. Porém, o conhecimento de senso comum sobre a questão do público e do privado faz com que as pessoas interpretem que o público é aquilo onde se pode fazer qualquer coisa, aquilo que não há regras. O que eu quero ressaltar nesse exemplo é que o senso comum não tem o aprofundamento do pensamento, o que torna esse tipo de conhecimento facilmente manipulável, assim como as pessoas que se valem dele. Entretanto, galera, o conhecimento de senso comum é responsável por criar coisas muito legais na cultura popular. Coisas do tipo como assovio no mato é Matinta Pereira, que espelho atrai raio. E se você é daqui do Pará, coisa do tipo comer caroço de pupunha deixa burro. Mas o conhecimento de senso comum também produz coisas absurdas, como a ideia de planicidade das águas, só porque alguém resolveu colocar uma régua no horizonte e não viu a curvatura da Terra. Então, galera, o conhecimento de senso comum é um tipo de conhecimento meio superficial em relação à realidade. E vamos ao segundo tipo de conhecimento, o conhecimento filosófico. Contrário a essa lógica do senso comum,
Surge por volta do século 7, 6 a.C. uma forma de conhecimento baseada no uso rigoroso e metódico da razão. Raciocínio racional. Envolvendo investigação e análise do ser, do homem e da realidade, ou seja, da natureza que o cerca. Essa forma de conhecimento é a filosofia, que surge na Ágora, principal praça das polis gregas, onde os cidadãos gregos iam para debater assuntos de interesses individuais e coletivos. Esse tipo de conhecimento teria surgido com o desenvolvimento da civilização grega em contato com diversos outros povos da região. Então os gregos começaram a viajar, sair, fazer contato com diversos outros povos, e então começaram a se questionar: por que os homens são diferentes? Por que os deuses são diferentes? Por que os costumes e a moral são diferentes? O que é costume? O que é moral? Quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Sendo esse o questionamento uma das principais características do conhecimento filosófico, muito presente no método socrático de filosofar, que é a maiêutica. Além do questionamento, a filosofia também se baseia no método para pensar, ou seja, não se pensa de qualquer forma, existe método para pensar. Raciocínio racional. E o rigor do método filosófico é baseado na lógica, que grosso modo é o princípio pelo qual se distingue se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. Dessa forma, se tem as premissas e as conclusões. Um exemplo bem batido é esse: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. A primeira premissa é que todos os homens são mortais. A segunda premissa é de que Sócrates é um homem. A conclusão lógica, portanto, é de que Sócrates é mortal. Outra premissa poderia ser: o canal antropofágico é um canal que agrada a pessoas inteligentes. Você é uma pessoa inteligente. Logo, se você ainda não é inscrito no canal, você vai se inscrever, deixar o gostei e ativar os sininhos para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos do canal. E agora o terceiro tipo de conhecimento, o conhecimento religioso. O conhecimento religioso geralmente é definido como aquele tipo de conhecimento baseado na fé e, portanto, não se pode pôr à prova, ou seja, ele é inverificável. Eu prefiro chamar de conhecimento teológico, pelo seguinte: a teologia ela é um ramo da filosofia. A filosofia é o seguinte, ela tem diversos ramos. Tem a ética, a lógica, a epistemologia, a gnosiologia e tem a teologia. A teologia é o ramo da filosofia que se ocupa de refletir sobre os absolutos. Deus, homem, espírito, natureza, morte, vida, esses são os absolutos que a teologia se ocupa de refletir. Ou seja, o conhecimento teológico é toda aquela filosofia existente dentro da cosmovisão cristã, islâmica, judaica, de matrizes africanas. Isso daí, de fato, é uma forma de compreender, de conhecer o mundo, é uma episteme. Então, quando o Deus dos cristãos fala com Moisés através de uma sarça ardente no deserto e diz: "Eu sou o que sou", tem toda uma concepção sobre verdade, sobre imanência, transcendência, ou mesmo a concepção de amor que o cristão tem, de o amor tudo suporta, é resiliente e tal. Isso daí, de fato, é um conhecimento de mundo, é uma forma de ver, de enxergar o mundo, de compreender. É uma episteme, ou a perspectiva de ter várias vidas, que algumas religiões têm, de reencarnação e tal, isso também é uma episteme. Mas aquelas ideias que são ideias preconcebidas sobre as coisas, que são muito mais carregadas de subjetividades do indivíduo do que de reflexão, coisas do tipo: viado vai pro inferno, bebida é de Satanás, vão botar um chip na tua mão, que é a marca da besta, achar que candidato que faz arminha com a mão é ungido. Isso aí não tem nada a ver com conhecimento teológico, mas sim com um senso comum. Então a religião tem de fato um aspecto que sim, ela é uma forma de conhecer o mundo. Tanto que a palavra religião significa religar a algo. Mas dentro dos centros religiosos imperam muitas ideias de senso comum. E é necessário a gente ter cuidado com isso. O que acontece é que com o passar dos anos, a religião foi sendo usada por espertalhões e charlatões que reduziram as religiões a um conjunto de preconceitos e não a uma experiência que te conecte verdadeiramente a alguma coisa. Tanto que tem muita gente que professa uma fé, mas não conhece a filosofia por trás daquilo
que diz defender. E vamos ao quarto e último tipo de conhecimento do nosso vídeo de hoje, que é a ciência. Baseando-se na concepção de uso metódico da razão, raciocínio racional, que a filosofia inaugura lá atrás da antiguidade grega, surge por volta do século XV e XVI o conhecimento científico, ou pelo menos o que a gente conhece como ciência moderna, que teria sido inaugurado com Galileu Galilei a partir do seu método baseado na observação e na experimentação. Portanto, a ciência é uma forma de conhecimento baseada no uso metódico da razão, mas com uma diferença para a filosofia. O método científico é baseado na experimentação, observação e definição de um objeto de conhecimento. Ou seja, para estarmos diante de uma disciplina científica moderna, é necessário ter objeto e método. A experimentação, em que você submete à prova ou testa várias vezes um determinado fenômeno e dessa forma observa o seu comportamento, e o objeto, que é uma parte da realidade para a qual determinado conhecimento se volta. A física observa os fenômenos mecânicos da natureza, a química, a reação entre os elementos da natureza. Entretanto, há uma diferença como cada ciência faz uso do método científico. Por exemplo, as ciências humanas e as ciências da natureza vão se apropriar cada uma ao seu modo do método científico. Enquanto que nas ciências da natureza, experimentação e observação podem, em alguns casos, serem etapas dissociadas, nas ciências humanas, observação e experimentação são etapas que ocorrem concomitantemente. E se você quer conhecer mais sobre esse assunto, eu sugiro para vocês o livro do Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, principalmente os capítulos 1 e 2, onde ele fala da ciência e do senso comum. E também recomendo o livro da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, O que é Filosofia. Eu vou deixar o link desses dois livros na descrição do vídeo, aí embaixo. E tu, qual a tua forma de representar o mundo? Comenta aí embaixo. E eu vou ficando por aqui, mas lembrando, isso não é tudo. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou desse vídeo, então deixa o seu gostei, coloca aí os seus comentários, coloca os temas que você gostaria que eu falasse. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Um beijo Pai d'Égua para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.